Depois de nos apresentarmos, marcarmos nosso combinado, de reservarmos um cantinho, de prepararmos nosso material para iniciar os estudos. Vamos lá? Pegar um livro, lápis e borracha? Então, vamos lá. Na aula de hoje, iremos falar sobre os lugares que conhecemos e os pontos de vista. Nós conhecemos diversos lugares, frequentamos diversos lugares, como a escola, nossa casa, a igreja, o supermercado, a praça. Vários são os lugares que nós frequentamos no nosso dia a dia, não é isso? Então, existem diferentes percepções de vermos esses lugares. Existem diferentes formas de observarmos esses lugares. E hoje nós iremos falar sobre 3 tipos de visões. Vamos lá. Os lugares que conhecemos, como a escola onde estudamos ou a casa onde moramos, podem ser observadas de diferentes posições, ou seja, diferentes pontos de vista. Então, nós já conseguimos entender que existem vários pontos de vista de observarmos o mesmo lugar, tá bom? Eu convido vocês a abrirem o livro nesse momento, na página 20 e 21, para que vocês possam acompanhar o assunto e compreender o que eu estou falando, tá bem? As imagens que eu reproduzi nesse slide não são as mesmas que estão no livro, mas nós vamos conseguir observar que é a mesma percepção, certo? Vocês vão prestando atenção, eu vou explicando e vocês irão acompanhando. Vamos lá. Aqui na página 20 do livro de vocês, vejam só, vocês estão vendo essas imagens, não é isso? A imagem de uma casa, né? E 2 ângulos diferentes de observação. Aqui ao lado, nós temos 2 imagens também de balões. Balões, né? É próximo a essa casa. Um balão, na primeira imagem, o balão está no chão. Ele está tendo uma visão horizontal dessa casa. Na segunda imagem, esse balão ele já está subindo, né? Não alcançou uma altura muito alta ainda. Não está em um nível muito alto ainda, mas ele está subindo e a casa está sendo observada, vejam só, ela está sendo observada de uma altura significativa, porém de lado. Eles estão um pouco mais altos e de lado. Então, está começando a observar essa casa um pouco acima e de lado. Vocês vão acompanhando aí. Deixa eu mostrar aqui na minha câmera, por favor, para vocês irem vendo. Mas está aí no livro de vocês, na página 20, tá bom? Vocês vão acompanhando. Na página 21, nós temos aqui uma outra visão daquela casa. Aqui nós percebemos que o balão já está em uma altura bem elevada e agora eles conseguem ver a casa de cima para baixo, certo? Em uma visão vertical, de cima para baixo. Vejam só o que eles conseguem agora visualizar da casa. Nessa visão vertical, eles conseguem visualizar o telhado e alguns elementos, tá bem? Mas vamos acompanhar o slide. Eu trouxe aqui 3 imagens, né? Uma imagem com três visões diferentes. Aqui é a mesma casa, nós temos a mesma casa nessa imagem, né? Só que ela está sendo vista de pontos de vista diferentes. Ela está sendo retratada de pontos de vista diferentes. Lembra lá no livro quando eu mostrei? Primeiro ponto de vista. Desse jeito aqui. Olha, vão sempre acompanhando esse pontinho vermelho aqui na tela, porque eu vou sempre estar demarcando a parte que eu estou falando com ele, certo? Então, aí vocês vão conseguir acompanhar melhor o slide. Vocês vão saber de que é que eu estou falando, sobre o que é que eu estou falando. Aqui nessa segunda imagem, nós temos um ponto de vista, é como se alguém tirou a foto, né? Virado de frente para a casa. Nesse daqui, foi preciso
está em uma altura considerável para ver apenas o telhado da casa. E nesse daqui é uma visão um pouco mais alta, porém de lado. Não é uma visão como essa, que precisa estar em uma altura bem elevada para conseguir visualizar o telhado. Nessa daqui está um pouco mais alto que o nível da casa e de lado. Mas que nomes são dados a esses pontos de vista, a esses tipos de visão? Vamos ver aqui. Nós temos o ponto de vista vertical, que é dessa forma aqui, é quando a imagem é feita, quando a imagem é visualizada de cima para baixo. Essa imagem está sendo visualizada de cima para baixo. Então, esse é chamado de ponto de vista vertical. Nós temos aqui o ponto de vista horizontal. Horizontal. Como é esse ponto de vista horizontal? A casa, né, ela está sendo vista de frente, né? Foi feita uma imagem dessa casa, a pessoa virada de frente para ela, num nível e numa altura da pessoa mesmo, não precisou estar acima da casa, ao lado e acima, ela estava no chão mesmo e observando essa casa. Então, esse aqui é um ponto de vista horizontal, tá bem? Ponto de vista horizontal. Vimos anteriormente o vertical, que é quando a imagem é feita de cima para baixo. Esse daqui é um ponto de vista horizontal, certo? É feito de frente, virado de frente para a casa, o objeto, o local que está sendo retratado. Temos aqui também um ponto de vista oblíquo. Esse é o ponto de vista oblíquo. Como é esse ponto de vista? Sabe quando eu mostrei lá na imagem? É aquela visão do alto, porém de lado. Do alto, mas de lado. Não um ponto de vista horizontal, que é totalmente do alto. Esse é um ponto de vista do alto, porém de lado. Vejam só. Você está vendo como está sendo diferente a representação dessa imagem? Né? Essa casa está sendo representada de uma forma diferente. Não mais como vimos nos slides anteriores. É a frente da casa, onde só conseguimos ter uma visão da frente. E no outro slide temos a visão apenas do telhado, né? Que é a visão vertical. Nós conseguimos nesse momento ter uma visão de cima, porém um pouco mais de lado. Então, nós conseguimos visualizar a parte da frente, o telhado e a parte do lado da casa. Nessa visão chamada de vista, né, de visão oblíqua, certo? Vamos ver mais à frente algumas imagens. Vejam só. Aqui é uma igreja, né, o desenho de uma igreja, que está sendo retratado com 3 visões, 3 pontos de vista diferentes. Visão, ponto de vista, dá na mesma coisa, certo? Nos outros slides, eu falei ponto de vista. Nesse daqui, visão. Nós estamos falando daquilo que nós estamos vendo, do que nós estamos percebendo, tá bem? Então, aqui nós temos um desenho, né? 3 desenhos de uma mesma igreja, de um mesmo local, porém, com pontos de vista, com visões diferentes. Na primeira visão, nós temos uma visão lateral, só que nós estamos chamando essa visão de horizontal. Nessa imagem está lateral, mas essa visão é chamada de visão horizontal, porque eu estou vendo ela no horizonte, certo? Na posição horizontal. Então, aqui nós estamos vendo, temos uma visão horizontal, né, dessa imagem, onde conseguimos perceber apenas a parte da frente da imagem, que aqui no caso a entrada da igreja, né, a porta, uma parte do telhado, as cruzes que estão aqui em cima. Essa é uma visão horizontal.
e a árvore que fica do lado da igreja, né? Então, essa é a nossa visão. Aqui nós temos a visão oblíqua, né? A visão oblíqua, que é uma visão um pouco mais alta, do alto, porém de lado, né? É uma visão do alto, porém um pouco mais de lado. E aqui nós conseguimos visualizar mais elementos, né? Como a frente da igreja, a lateral da igreja, o telhado dessa igreja e a árvore que está do lado dela, tá bem? Visão oblíqua ou oblíquo, tá bem? E aqui nós temos a visão vertical, que é a visão de cima para baixo, né? Essa imagem ela foi feita de cima para baixo. Mais adiante, nós vamos entender para que servem essas visões, para que servem esses pontos de vista diferentes. Vamos lá? Vamos avançar um pouco mais aqui. Guardando um pouquinho para carregar esse slide, né? De algumas imagens que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas, enquanto isso, né, nós vamos falando desses pontos de vista, né, de ver uma imagem, de ver algo. Esse ponto de vista, ele serve, né, ele serve para que sejam elaborados mapas, para que sejam elaborados mapas, elaborados croquis de um determinado local, né? Porque muitas vezes nós só temos um ponto de vista do local, mas ele traz outras características que nós só conseguimos ver quando visualizamos com outro ponto de vista, né? Com uma outra visão. Aqui nós temos o ponto de vista horizontal. Ponto de vista horizontal. Nessa primeira imagem, estamos vendo o ponto de vista horizontal. Aguarde só um minuto, enquanto eu volto aqui para o slide. Isso. Vamos lá. Aqui nós temos o ponto de vista horizontal, de um desenho de uma fazenda, de um sítio, né? Representação através de um desenho. Nós temos aqui um ponto de vista horizontal. Temos aqui um ponto de vista oblíquo, né? Que é em cima e um pouco mais de lado, como eu expliquei para vocês nos outros slides. E nós temos aqui o ponto de vista vertical, que é a visão de cima para baixo. A partir desse ponto de vista vertical é que são ser elaborados mapas. E nós vamos ver aqui agora o mapa desse sítio, o mapa dessa fazenda, né? Esse mapa ele foi elaborado a partir do ponto de vista vertical, quando se tem uma visão de cima para baixo, onde você vai ter uma visão extensa daquele local, e a partir dali são elaborados os mapas, né? Os mapas, para ser elaborados, eles precisam de diferentes pontos de vista. Eu não posso apenas visualizar esse sítio, o desenho desse sítio, numa visão horizontal, e aqui já criar um mapa. Eu preciso ter, né, as dimensões de como os elementos estão distribuídos aqui, de que forma eles foram distribuídos, para que eu possa transformar isso aqui, né, essas imagens aqui, em um mapa. Agora eu convido vocês a abrir o seu livro, continuar aí na página 21 mesmo, e nós vamos responder essa questão que está aí abaixo, questão 2, da página 21. Eu vou ler aqui com vocês, né? E vamos ver se vocês realmente aprenderam, se vocês realmente entenderam o assunto, tá bom? Vocês peguem um lápis, uma borracha, né? E abram um livro aí na página 21, para acompanhar junto comigo. A pergunta é, na maioria das vezes, de qual ponto de vista você consegue observar os lugares que frequenta? Então, assim, qual ponto de vista que nós conseguimos, em grande parte das vezes, a maioria das vezes, visualizar? Lembre, ponto de vista horizontal, né? É o que está ao alcance da nossa visão.
é o que está ali de forma horizontal, próxima da nossa visão. Ponto de vista oblíquo é uma visão um pouco mais elevada daquele local e de lado. E o ponto de vista vertical, né, que é aquele ponto de vista onde é observado de cima para baixo. Então, aí agora nós vamos ter que observar de que forma, né, nós conseguimos visualizar os lugares que frequentamos na maioria das vezes. Lembrando que, para nós termos um ponto de vista vertical, de cima para baixo, precisamos estar acima do lugar. E para estar acima do lugar, nós precisamos de um meio de transporte diferente, né? Precisamos, pelo menos, de um helicóptero ou um avião, não é isso? E o oblíquo também ocorre dessa mesma forma, bem parecido, né? Porque ele está acima do nível do lugar, da casa, seja lá do que for, e um pouco mais de lado, certo? E o horizontal é aquela visão que nós temos à nossa altura mesmo, né? A visão que está ao alcance dos nossos olhos. Então, aqui nós estamos falando dos lugares que nós frequentamos, de que forma nós conseguimos ver esses lugares. E aí, qual é a resposta de vocês? Vamos lá? Isso mesmo, né? De forma horizontal. A maioria das vezes, nós conseguimos visualizar os lugares de forma horizontal, tá bem? Vamos avançar aqui um pouco mais adiante. Eu convido vocês agora a abrirem a página, na página 22, no Pratique e Aprenda. E vamos resolver essa questão que tem na página 22 do Pratique e Aprenda. Essas imagens que eu consegui colocar aqui no slide são as mesmas imagens que estão no livro. Aqui no livro de vocês, certo? São as mesmas imagens, tá bem? Tentei reproduzir de uma forma quase semelhante, né? A qualidade não é a mesma, mas vocês podem observar aqui e responder no livro ou observar no livro. Relacione cada foto ao ponto de vista correspondente. Eu acabei colocando aqui o nome casa, mas é cada foto ao ponto de vista correspondente. Então, vocês vão relacionar as fotos, né? A foto A B e a C, ao ponto de vista correspondente. Qual ponto de vista, professora, tia? Seja lá como vocês quiserem me chamar. Ponto de vista vertical, né? De cima para baixo, horizontal, com a nossa visão mesmo, né? Nosso nível, ou oblíquo, que é aquela visão um pouco mais de cima e de lado. Então, aqui nós temos a primeira imagem, né? Uma escola, né? Escola Agrícola Nova Esperança. E eu quero que vocês me digam com qual visão, qual ponto de vista vocês conseguem visualizar essa imagem. Vamos lá. Ponto de vista vertical, de cima para baixo, oblíquo, de frente mesmo, ou, aliás, horizontal, que é de frente, ou oblíquo, de cima e de lado. Isso mesmo, no ponto de vista horizontal. Esse é o ponto de vista que nós conseguimos observar essa imagem. A imagem B, nós vemos aqui um pouco mais de cima, de lado, né? Qual é a alternativa? Qual é a resposta dessa? Qual é o ponto de vista dessa imagem? Vamos lá. Isso mesmo, ponto de vista oblíquo. Né? Nós conseguimos visualizar essa imagem a partir de um ponto de vista oblíquo. E a imagem C, nós vemos aqui, né, de cima para baixo. Esse ponto de vista é chamado de ponto de vista vertical. Isso mesmo, ponto de vista vertical. Muito bem, finalizamos a atividade de hoje, né? Como vocês se saíram, conseguiram responder certinho, entenderam o assunto, compreenderam o que foi passado? Muito bem. Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!